Ele se importava, sim, com as necessidades físicas das pessoas. Tem um conhecido teólogo chamado Stanley Jones, que tem uma frase interessante, onde ele diz o seguinte: um estômago faminto ao longo de todo o dia não prepara a mente para compreender os mistérios e a glória de João 3,16, durante o culto da noite. Todas aquelas pessoas passaram o dia ouvindo as palavras de Jesus, mas agora chegou a hora de nutrir o corpo que ansiava por alimento. Jesus então perguntou primeiro a Filipe onde se podia conseguir comida. Filipe, que era de Betsaida, sem dúvida conhecia o lugar e poderia dar uma resposta. Filipe deu uma resposta, desesperada. Eu imagino Filipe assim, olhando para aquele oceano de cabeças e dizendo: Senhor, é impossível ter alimento para tanta gente. Não tem jeito, nós não temos nem dinheiro para isso. Ele disse que, embora se pudesse conseguir comida, seriam necessários mais de 200 denários para dar uma mínima quantidade a cada um dos componentes daquela vasta multidão. Um denário representava a diária normal de um operário, o salário de um dia. Filipe calculou e perguntou: como, Senhor, nós vamos conseguir dinheiro de 6 meses de trabalho para comprar toda essa comida? Embora tenha apresentado a dificuldade para Filipe, Jesus já sabia a solução do problema. Na verdade, Jesus quis provar Filipe, é o que disse a palavra. Fez isso para experimentá-lo, não apenas a ele, mas aos discípulos também. Então apareceu ali na cena André. Ele tinha encontrado um garotinho que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É muito possível que esse garoto tivesse levado essa comida para almoçar. Quem sabe ele saiu para passear, passar o dia fora, como fazem os garotos, e de repente se uniu à multidão e ficou ali entretido. André tinha o costume de sempre levar pessoas até a presença de Jesus. O garoto não tinha muito o que oferecer. O pão de cevada era o mais econômico de todos. Ele era um menino pobre. Era o pão das classes mais pobres. Você percebeu que as respostas dadas pelos discípulos ao experimento feito por Cristo mostram a impossibilidade do ser humano de resolver certos problemas? E isso em resultado da falta de fé que eles tinham em Jesus. Nenhum deles se lembrou que Jesus poderia realizar um milagre. Olharam só para as coisas que estavam ali à mão. Às vezes a gente olha só para o que a medicina pode fazer. Às vezes a gente olha só para o que o nosso dinheiro pode fazer. Só o que eu posso fazer, o que as minhas forças. Mas a gente se esquece de olhar para cima e lembrar que lá em cima tem um Deus querendo fazer um milagre na sua vida. Às vezes olhamos só para a nossa depressão e esquecemos que tem um Deus querendo tirá-la de nós e nos libertar. Eles tinham visto muitos milagres de Jesus, a água sendo transformada em vinho, o paralítico andando, mas não conseguiam pensar naquela hora do problema numa solução que Jesus pudesse dar. Sabe quando parece impossível consertar um relacionamento? Quando a cura é impossível, quando você vê que os seus filhos estão passando fome, aí você pode voltar-se a Jesus e dizer: querido Jesus, eu já fui até onde eu poderia ter ido. Agora só depende do Senhor. É quando a gente já não tem mais o que fazer, quando a medicina já fez de tudo, quando se torna impossível pagar as dívidas, quando se torna impossível achar o caminho certo para Jesus, que Jesus diz: agora é comigo. Só que é você que tem que convidar Jesus. Ele espera o seu chamado, a sua entrega. Em Lucas 18, 27, Jesus diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Em Gênesis 18, 4 está escrito: acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Então Jesus pediu para que toda aquela multidão se assentasse sobre a relva. Primeiro ele pôs ordem na casa. Eles deveriam ficar em grupos de 50 ou de 100 pessoas. Jesus tomou aqueles pães e, tendo dado graças, prestou atenção? Eu tenho que abrir aqui um parênteses. Ele agradeceu a Deus.
Ele não abençoou, nem pediu bênção sobre o alimento, ele agradeceu. Com certeza, ele usou a forma judaica mais comum de ação de graças, que é assim: bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que produz o pão sobre a terra. E de repente começou a distribuir o pão entre eles. E os discípulos distribuíam para as pessoas. E também os peixes. O quanto queriam, diz a Bíblia. Jesus transformou os 5 pães de cevada do menino, a simples comida dos humildes, e transformou os peixes em um vasto restaurante para mais de 20 mil pessoas, talvez. Como? Num passe de mágica? Não. Jesus não era mágico. Ele era o próprio Deus feito homem. Ele era o pão que desceu do céu, saciando a fome daquele povo todo. Me preocupa que hoje se fale tanto de milagres e de prosperidade em igrejas, mas que tão poucos atendam às necessidades dos que passam fome. Fome mesmo, do pão material. A essência do Evangelho pode ser encontrada no Antigo Testamento, lá em Isaías 58, 6 e 7, onde diz assim: porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Me preocupa quando a minha igreja se preocupa tanto em dar o pão da palavra e se esquece do pão de farinha. No outro dia, após a multiplicação dos pães e peixes, toda aquela multidão saiu para procurar Jesus. O povo, vendo que o mestre não estava em Tiberíades, ali o local da multiplicação, tomou os barcos e foi até Cafarnaum, no outro lado do mar. E ali encontraram Jesus. Infelizmente, o povo buscou a Jesus não para receber a bênção espiritual, a libertação, a paz, a salvação, a libertação dos pecados, a mudança de vida, a mudança de mente. Eles estavam ali para receber bênçãos materiais. Por isso Jesus disse para eles no dia seguinte: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Isso está em João 6, 26. Quando é que a gente vai aprender? Quando a gente vai dar importância ao que realmente importa? E Jesus completou no verso 27, dando a eles um conselho sério: trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Quando eu falo a gente, sem dúvida, eu estou me incluindo em tudo isso. Todas essas lições que eu fico aqui ensinando. Para mim, isso tudo é uma grande caminhada. E quantas vezes eu tenho saído, feito desesperado, tentando resolver os meus problemas. Quantas vezes eu esqueço que Deus pode resolver os meus problemas para mim, que Ele pode fazer os planos dEle para mim. Como demora para a gente entender que quando Deus diz: eu, o Senhor, sou o teu pastor e nada te faltará, Ele não está querendo dizer que o meu dinheiro, o seu dinheiro, nunca vai faltar. Que nós teremos garantido sempre o dinheiro, o pão, a saúde.